Oi, pessoal, vamos começar. Eu espero que todos tenham tido um excelente café da manhã, tá? Obrigada pela presença de vocês. A gente vai começar. Tem alguns convidados que estão entrando aqui, já estão em contato comigo, mas em respeito a todos vocês que já estão aqui com a gente, vamos manter a pontualidade aí. Já demos os 5 minutos aguardando, tá bom? Então, eu passo agora para o nosso amigo Cláudio, que vai dar também as boas-vindas em nome da Sucesso e fazer um breve agradecimento. Bom dia, pessoal. O nosso Romero, que sempre está nos eventos aí com a gente, hoje estava muito ocupado, não pôde comparecer. Agradecer a presença de todos vocês em nome da Sucesso. Estou vendo um bocado de gente aí, amiga, conhecida. Tem o Washington, que eu não vejo há muito tempo. Apareceu rapidinho ali, mas não estou vendo ele agora. Daniela, Mauri, tudo bem, Washington? Alisson. Espero que todos estejam bem diante de uma situação dessa aí, com tantas perdas que a gente vem tendo. E, novamente, volto a agradecer em nome da Sucesso e agradecer a X4B, que está com a gente aqui para promover a divulgação do seu trabalho e contemplar a gente com esse café. Agradeço a Niedja também, que foi responsável por organizar tudo isso aqui. E aí eu vou passar a palavra para Rômulo Oliveira, da X4B, que ele vai fazer a apresentação da sua empresa e falar um pouco com a gente. Obrigado, Rômulo. Maravilha, Cláudio. Bom dia, pessoal. Bom dia aí todo mundo. Queria também estender meus agradecimentos aí a vocês, ao pessoal da Sucesso, por organizar esse encontro da gente. Espero que todo mundo tenha tomado seu café da manhã aí para a gente poder começar mais um dia. E eu sempre gosto de agradecer, que eu sei, ainda mais nesse período de pandemia, o tanto de compromissos que a gente tem agora, né, pela facilidade de agendar reuniões. Então, quando a gente consegue separar 1 hora, enfim, meia hora para a gente estar junto, é de muito valor, né? Então, agradeço muito todo mundo aí, agradeço o pessoal da Sucesso, o pessoal da Red Hat, que também está com a gente nesse evento. Quem vai fazer a apresentação do conteúdo hoje é o João Amâncio, que é uma pessoa técnica que a gente tem aqui, entende muito aí desse mundo de DevOps, a parte de Red Hat, mas antes, só para contextualizar vocês, né, vou falar um pouco da X4B. A gente está fazendo um trabalho forte, a gente já está há um tempo atuando na região Nordeste, a gente tem unidade aí, então a gente está, né, a ideia é a gente conhecer mais vocês para a gente, enfim, estreitar relacionamento, poder fazer um networking aí e poder seguir para frente aí atuando juntos. Então, acho que vocês já estão vendo minha tela aqui, né? Caso alguém tenha algum problema aí para visualizar ou para me ouvir, pode jogar no chat aqui que a gente ajusta. Então, falando da X4B um pouco, a gente é uma consultoria, né, de tecnologia, a gente desenvolve soluções de tecnologia focada em negócios, né? Então, a gente é parceira dos principais fabricantes de software mundiais e a gente tem a nossa equipe técnica de suporte sempre para unir aí a questão do recurso humano, né, as pessoas, né, com conhecimento técnico e as soluções aí de alto nível para atender os clientes em diversas faixas, né? Vou mostrar um pouco para vocês aí do nosso portfólio logo mais, aí vai dar para vocês terem uma ideia que a gente meio que consegue atender as empresas aí de ponta a ponta, né? A gente acaba passando por todos os níveis de solução que uma empresa precisa para poder, enfim, aumentar resultados, reduzir custo, fazer de fato a transformação digital, que é uma coisa que a gente fala sempre e a gente entende que é um processo que ele não acaba, né? Ele vai sempre se aperfeiçoando. Então, falando da X, a gente está já há mais de 10 anos aí no mercado, a gente já tem mais de 4.000 clientes e hoje mais de 450 colaboradores, né? A gente tem uma série de regiões, tem equipe técnica especializada, a gente tem também para o setor público, né? A gente tem divisões distintas da X4B, quem atende o setor privado, quem atende o setor público, então a gente tem especializações nesses dois caminhos aí. A gente tem escritórios aí localizados pelo Brasil que acabam dando uma capilaridade para a gente atender o Brasil inteiro, né? Então a gente atende São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Espírito Santo e Pernambuco, né? E aí dessas regiões a gente consegue atender outros locais que a gente não tem de fato um escritório físico. Eu particularmente estou falando de São Paulo aqui, que é onde fica a nossa matriz, né? Eu não sei se eu não me apresentei o suficiente, mas eu sou gerente de marketing da X4B, tá bom, pessoal?
Então, falando num total, assim, dentro da nossa cultura, a gente gosta de ter o centro sempre a inovação, né? Então, quando a gente fala de consultoria, quando a gente fala de suporte, quando a gente fala de projetos, a gente sempre vai ter no centro disso a inovação. A gente quer trabalhar para, de fato, os clientes poderem inovar, poderem se concentrar no negócio e terem aí, usando tecnologia, poder se diferenciar de seus concorrentes e continuar crescendo, enfim, atingindo grandes objetivos. A gente tem 4 principais pilares aí de atuação, que é a parte de gestão de negócios e aplicações, infraestrutura, colaboração em nuvem, segurança, design e engenharia. Dentro desses pilares, a gente tem uma série de serviços e soluções que eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia, né? Falando aí dos pilares, a gente tem uma série de serviços que eu não vou detalhar aqui para vocês, depois eu compartilho o material para vocês terem também, acho que é interessante para vocês verem se a gente consegue apoiar vocês em alguma dessas iniciativas, né? Então a gente tem uma série de serviços especializados, né, com time técnico, engenheiros de sistemas, arquitetos, para poder, de fato, apoiar essa construção. E falando de tecnologia em si, se a gente for reduzir a fabricantes, a gente tem, dentro desses pilares, todas essas soluções. Hoje, especificamente, a gente está nesse segundo pilar aqui de infraestrutura, colaboração em nuvem, que a gente vai falar um pouco de Red Hat, mas a gente tem um portfólio bem completo aí que a gente consegue atender vocês mesmo de ponta a ponta. Falando especificamente de Red Hat, a gente atua com a parte de consultoria, licenciamento e os workshops, né? O João vai falar bastante de DevOps, como é que a gente faz aí de fato para modernizar essas aplicações, e vocês vão entender melhor aí para quem ainda talvez não esteja tão acostumado, ou quem já tem alguma iniciativa, poder ter, enfim, embasamento para seguir. E só para finalizar, não menos importante, a gente fechou aqui para todos os participantes desse evento, a gente vai oferecer uma análise de ambientes gratuita, né? Uma análise de ambientes para ajudar vocês nessa parte de inovação e transformação digital. Então, né, como era um evento mais restrito ali para algumas pessoas, a gente está oferecendo esse bônus aí, que assim, depois de terminar o evento, a gente entra em contato com cada um de vocês para fazer. Eu acho que é bem legal para vocês terem uma ideia qual caminho seguir aí quando a gente for falar de inovação, transformação digital, a gente consegue dar pelo menos um embasamento para vocês, e aí, obviamente, sem custo nenhum, só realmente como um agradecimento aí, um bônus à participação desse evento. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para falar. Mais uma vez, eu agradeço aí a participação de todos, pessoal do Sucesso, Red Hat. Agora eu vou passar a palavra para o João Amâncio, que de fato vai entregar o conteúdo proposto aqui no nosso evento. E eu espero que vocês gostem do conteúdo e aproveitem o evento. Beleza, pessoal? Obrigado. João, agora é contigo. Obrigada. Joia, muito obrigado. Muito obrigado, Rômulo. Bom dia, gente. Eu sou João Amâncio, né, como apresentado aí pelo Rômulo e pela equipe aí da Sucesso. Estou há 2 anos como pré-vendas aqui da Red Hat na X4B, tá, em Minas Gerais, locado aqui em Minas Gerais, atendendo, né, projetos aí a nível Brasil. Hoje eu vou apresentar para vocês assim, as soluções, né, que a Red Hat tem disponível para poder agregar na evolução aí da modernização, né, das suas aplicações. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês. Primeiro, assim, vocês estão me escutando bem? Está tudo com a voz? Tá tudo bem com a tua voz, a gente só não está vendo ainda a tua apresentação, João. Tranquilo, eu vou... Agora estão vendo a minha tela? Sim, agora está perfeito. Tá, bacana. Bom, gente, para começar, né, a palestra hoje, né, nossa conversa hoje vai ser sobre as soluções que a Red Hat tem para poder acelerar o desenvolvimento, né, e ajudar, quais são as soluções que a Red Hat, não só de produtos, mas de consultoria, tem para poder auxiliar as empresas a chegar mais rápido, né, no mundo aí de cloud native, tá? Só que antes, eu gostaria assim de fazer com vocês uma pequena enquete, tá? Se vocês puderem ou colocar, deixa eu só um minutinho, deixa eu entrar no chat aqui, eu vou colocar esse link no chat para vocês, ou apontar o celular para esse QR Code e responder essa enquete, só para a gente poder começar um pouco mais descontraída a nossa apresentação. Deixa eu só achar aqui, gente, que está o chat.
Eu não estou conseguindo aqui encontrar o chat. Vocês conseguiram já responder a enquete pelo QR Code? Sim. Ah, tá, bacana. Ah, show de bola. A gente teve. Ah, tá. Tem gente respondendo ainda. Eu estava empatado aqui. Nesse Cloud Native é uma prioridade para vocês, né? Eu estou vendo aqui que a maioria falou que não. Tá? Eu não sei se todo mundo já respondeu, mas, bom, até o momento parece que a Cloud Native não é uma prioridade, tá? Para o nosso público agora. Deixa eu só fazer mais uma enquete. Bom, baseado aqui, se vocês derem refresh na tela aí do navegador, vê se a pergunta mudou, por gentileza. Já mudou. Bacana. Então, podem responder, por gentileza, qual que é a metodologia de desenvolvimento que vocês utilizam aí no desenvolvimento das aplicações, né, da sua empresa. Opa, peraí. Desculpa, gente, eu fui sair da tela do Mentimeter e acabou saindo aqui da tela da apresentação, mas eu já vou voltar aqui. Nossa, aí agora sim, a metodologia está bem mista, tá? Não sei se vocês já conseguem ver a resposta, mas nós temos aí que o campeão é o Scrum, seguido aí de ainda, né, mais que o Kanban e o DevOps, nós temos aí o Waterflow e outras metodologias utilizadas no desenvolvimento da aplicação. Mas realmente aí o Scrum foi o campeão, né? Então, bacana, gente. Só para descontrair mesmo, vamos agora dar o prosseguimento da nossa apresentação. Bom, a Red Hat, ela acredita que para modernizar as aplicações existe uma jornada, tá? A gente não consegue transformar aquele monolito em microserviços, né? A gente não consegue evoluir sem que a gente trace ali uma meta, todos os passos necessários para que a gente alcance o Cloud Native, né? O que seria o Cloud Native? O Cloud Native é quando você desenvolve a aplicação e ela está pronta para rodar em qualquer nuvem, né? Em qualquer ambiente, na verdade. Né? Pode ser on-premise, pode ser uma nuvem privada, ou pode ser uma hybrid cloud de qualquer provider. Deixa eu só colocar o pointer aqui para vocês. Então, a gente tem, olha só, que, na verdade, no início aqui da esquerda para a direita, né, o que acontece é que as organizações elas têm que... só um minutinho aqui. A organização ela tem que se organizar primeiro em termos de processos, né? Então, por isso que eu perguntei qual é a metodologia de desenvolvimento que vocês utilizam dentro da empresa de vocês, porque nada adianta a gente entregar ferramentas para dentro, né, do cliente se a metodologia de desenvolvimento que o cliente utiliza não está de acordo com a evolução dos aplicativos, a modernização das aplicações. Então, assim, se existem aqueles silos antigos, né, entre infraestrutura e desenvolvimento, aquela guerra, quando vai fazer o deploy da aplicação em produção, está sempre esperando por algum tempo que fizer esse deploy da nova versão, então a gente precisa primeiro organizar, né, dentro de casa para poder, aí sim, entregar algumas ferramentas que vão nos auxiliar nessa jornada. Tá? Então, a gente precisa primeiro fazer essa organização da nossa metodologia, da nossa cultura dentro da empresa. A gente precisa, depois, automatizar, de alguma maneira, a forma em que a nossa infraestrutura é entregue para os nossos colaboradores. Tá? Então, a gente precisa, assim, quando o desenvolvedor precisa criar uma máquina, um ambiente, por exemplo, de desenvolvimento ou de produção,
a gente precisa que esse ambiente seja entregue de uma maneira automática, né? Que não gaste, por exemplo, um dia ou mais para que esse ambiente seja entregue, né? Então, hoje a gente tem tecnologia que consegue provisionar um ambiente, por exemplo, de qualquer ambiente de desenvolvimento ou produção, em alguns minutos, né? Dependendo do ambiente, se for desenvolvimento só para fazer um teste, em alguns segundos a gente consegue fazer esse provisionamento. Outro pilar aqui dessa jornada seria alguma forma de automatizar esses processos, tá? Tanto o processo de infraestrutura como o desenvolvimento e até mesmo a lógica ali da aplicação. Se você, né, você também precisa abordar ali a automação dos seus processos de negócio. Além disso, a gente precisa, com isso, né, adquirindo aí uma infraestrutura sob demanda, a automação dos seus processos, a gente consegue evoluir aqui na esteira para uma entrega contínua dos nossos artefatos ou das nossas soluções. Nossas aplicações elas começam a ter uma entrega contínua em produção ou em homologação para fazer os testes, né? E aí, com isso, a gente consegue também aplicar algumas técnicas avançadas de entrega dessas aplicações, tá? Então, a gente consegue fazer, por exemplo, eu não sei se vocês, né, se é de conhecimento, técnicas de deploy, por exemplo, Blue-Green, AB teste, o Canary deploy. Então, a gente consegue implementar soluções avançadas de deploy da nossa aplicação. Por que adotar, né, técnicas avançadas de deploy de aplicação? Justamente para o cliente final não sofrer com algum erro, né, que porventura ocorra nesse processo de deploy. E aí sim, né, depois que a gente consegue adquirir toda essa jornada aqui esse darwinismo, né, que a Red Hat nomeia aqui de modernização das aplicações, a gente consegue fazer o deploy das aplicações em qualquer ambiente. Tá? Aqui apenas uma esteira, né, de como que seria essa modernização das aplicações. Hoje, aqui nesse quadradinho com A, você tem o famoso monolito, que é aquela aplicação única, né? Você gera um WAR, um EAR, ou é uma aplicação PHP, só que é uma aplicação única, né? Então, tudo roda ali dentro daquele artefato, daquele diretório, vamos dizer assim. A jornada aqui para o DevOps, nós temos que fazer justamente a transição desse monolito para microserviços, né? Seja, na verdade, assim, você vai passar isso, dividir esse monolito em vários pedaços, vários fragmentos, né? Esses fragmentos vão ser processos, e esses processos nada mais são do que containers, né? Rodando ou funções também. Então, a gente tem tanto containers, na verdade, as funções ou serverless, né? Como está na moda o nome, eles, quando estão em execução, nada mais são do que processos em execução, rodando. Então, a gente tem aqui a transição do monolito para container, e aí cada módulo ali da aplicação, né, vira um processo distinto. Tá? Então, em uma aplicação, por exemplo, monolito, onde você tem 4 módulos, seja o front-end, vamos dizer assim, uma loja virtual. Né? Então, você tem a página inicial, você tem lá os produtos, né, que estão em estoque, você tem o processo de colocar tudo isso num carrinho, e o final, que é justamente fazer o check-out ali dos seus produtos, né, o seu cliente realmente finalizar a compra. Tá? Só que a gente, assim, parece simples. Né? Ó, eu tenho um monolito, eu vou transformar esse monolito em container, e aí eu vou ter os meus microserviços facilitando a minha vida e modernizando a minha aplicação. O que acontece, na verdade, tá, é que esse quadro aqui, esse confuso quadro que eu estou apresentando para vocês agora, é o landscape da Cloud Native Foundation. Tá? O que é isso? Isso daqui são todas as tecnologias utilizadas hoje em dia, tá? Isso aqui atualiza diariamente, né? Mas aqui estão as principais tecnologias utilizadas dentro do mundo Kubernetes, dentro do mundo de containers, né? Orquestrado pelo Kubernetes. Então, você tem toda aqui a parte de cloud, a parte de programação, né? A parte de infraestrutura, de desenvolvimento, de monitoramento das aplicações, a parte de plataforma. Então, olha só, cada quadradinho desse é uma solução que você vai ter que escolher, adotar para dentro de casa e estudar aquela solução para poder se encaixar ali dentro do seu processo
interno. Tá? Bom, dito isso, o que acontece? É muito difícil encontrar uma empresa que esteja com tempo, né, da sua equipe disponível para poder explorar cada uma dessas soluções e mais do que explorar, né, essa solução, ela tem que pegar uma solução, por exemplo, de plataforma, uma solução de monitoramento, uma solução aqui de orquestração de containers e fazer isso tudo conversar sozinho como uma plataforma. Então, isso aí torna ainda mais complicado a adoção, né, de microserviços dentro de uma corporação, porque além do dia a dia, as equipes vão ter que se preocupar em entender as tecnologias emergentes, né, que estão aí todo dia nascendo uma nova tecnologia, um novo patch, por exemplo, a ser aplicado nessas soluções. Então, assim, esse quadro, gente, é justamente assim para dizer que hoje a gente vai falar principalmente, né, de um produto da Red Hat chamado OpenShift, tá? Mas não se restringam ao OpenShift. Tudo que eu vou dizer hoje nesse nosso café hoje, ele pode ser feito fora do OpenShift. Tá? Então, se você não quiser rodar em containers, você também pode continuar rodando lá o seu servidor standalone, a sua VM dentro do VMware ou dentro de um outro hypervisor que você tenha dentro de casa. A Red Hat ela é agnóstica, ela vai te ajudar tanto dentro lá do OpenShift, né, quanto fora também, desde que você rode ali na base o Red Hat Enterprise Linux. Tá? Mas aí, voltando aqui a esse quadro, você não precisa se preocupar, então, com essas soluções, porque a Red Hat pincelou aqui no mercado as principais soluções, as mais estáveis, né, onde ela tem ali uma arquitetura dentro, trabalhando e desenvolvendo, para poder auxiliar você dentro de um produto chamado OpenShift. Tá? E aí a gente tem aqui esse quadro, só para falar o seguinte, a Red Hat está aí, né, como outros concorrentes, mas a Red Hat ela abraçou muito melhor essas soluções open source para não tornar essa jornada DevOps um pesadelo do container. A gente não quer que vocês desistam de modernizar as aplicações porque encontrou dificuldade justamente na adoção aí de uma solução open source para te auxiliar dentro de casa. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, falando agora, né, sobre o OpenShift, como que o OpenShift ele vem para poder catalisar, né, essa jornada DevOps, ou essa jornada de Cloud Native, essa jornada de atualização das aplicações para o mundo moderno, usando frameworks mais modernos. Tá? Explicando aqui um pouquinho do que é o OpenShift, eu não sei se todos aqui conhecem o que é o OpenShift. O OpenShift, gente, ele é uma plataforma de orquestração de containers baseado, né, ele utiliza o Kubernetes, a sua base, como orquestrador de containers. Tá? Bom, e aí você consegue instalar o OpenShift em máquinas físicas, máquinas virtuais, igual eu falei, né, nuvem privada ou qualquer RAID provider, cloud provider, né, que você tem aí, os grandes cloud providers que estão disponíveis no mercado. Você pode rodar isso como instâncias, tá, na nuvem, ou você pode rodar também com SaaS, tá, como serviço, pagando apenas pelo que você vai usar. Então, independente do lugar onde você tem essa instalação feita em cima aqui do Red Hat Enterprise Linux, é a base de tudo, você vai colocar uma camada aqui do Kubernetes, que é o orquestrador de containers. Tá? Beleza. Então, assim, se você está na comunidade, quer entrar nesse mundo aí de Kubernetes, você basicamente vai ter isso aqui. O sistema operacional Linux, Kubernetes, segunda camada. O OpenShift, a diferença dele para os demais e para a comunidade é justamente todas essas camadas superiores aqui, que agregam e facilitam a vida do dia a dia, tanto do pessoal de infraestrutura quanto do pessoal de desenvolvimento. Tá? Então, o OpenShift ele vem aqui agregar em serviços de cluster. Né? O que é isso? Automação nos processos de disponibilização de aplicação. Tá? Então, por exemplo, você precisa criar um ambiente Kafka, por exemplo, para poder rodar rápido, imediatamente. Então, você vai lá através de operators e cria esse ambiente. Em alguns minutos, 5 minutos, você tem lá o seu cluster Kafka para poder atender a sua demanda. Você vai só
depois que ele for criado, parametrizar ali para o seu ambiente. Na verdade, você já parametriza, né, o arquivo de configuração antes, e aí ele já faz o deploy em minutos ali para poder estar disponível dentro de sua produção. Além disso, né, você tem as camadas aqui de serviços de plataforma, tá? Como Service Mesh, Serverless. O OpenShift já entrega para a gente uma esteira CI/CD com pipelines para a gente poder utilizar, e não restrito, né, a apenas um tipo de esteira. Então, a gente consegue usar ali Jenkins, consegue usar Tekton, consegue usar diversas ferramentas, né, para poder auxiliar nessa esteira. A gente tem um log, né, centralizado, não só do cluster OpenShift, nós temos o log ali tanto do cluster, da parte de infraestrutura, como de todas as aplicações, né, todos os processos ali que estão rodando em containers. Então, a gente tem essa visibilidade do que está acontecendo, tanto a nível de infraestrutura quanto de código. Tá? Aqui, serviços no lado de aplicações, né, o OpenShift consegue te entregar ali bancos de dados, trabalhar com runtimes de linguagens Java, Python, Go, Hub. Então, assim, a gente consegue abranger, né, abrange um portfólio de linguagens muito extenso. Tá? A gente não fica restrito, assim, não vou para Red Hat porque é só Java. Então, porque minha aplicação está num framework diferente, é PHP, por exemplo. Não se restringe a isso. O OpenShift ele vai conseguir te ajudar praticamente todas essas linguagens, inclusive .Core, né, .NET Core. Então, se você desenvolve em .NET, o OpenShift também vai poder te atender nesse sentido. Não só o OpenShift, como o Red Hat Enterprise Linux. Na parte aqui de desenvolvimento, tá, a gente tem também a facilidade que o OpenShift entrega para o desenvolvedor. Né? O desenvolvedor ele vai ter uma linha de comando voltada para ele, né? Então, assim, ele vai ter a facilidade de utilizar uma linha de comando diferente do pessoal de infraestrutura. Então, ele vai conseguir assim, abstrair aquelas gigantescas linhas de comando que a infraestrutura utiliza e gosta de utilizar, em uma linha de comando mais sucinta, apenas ali focada, né, em desenvolvimento. Além disso, o OpenShift consegue entregar para a gente, para a área de desenvolvimento, uma IDE baseada no Eclipse-C, que é fornecida, né, de maneira no browser. Né? Então, ele roda lá o workspace do desenvolvedor, dentro do container, dentro do Kubernetes, e o desenvolvedor consegue utilizar essa IDE através do navegador. Né? Então, assim, se ele está desenvolvendo na empresa, no celular, em casa, em qualquer lugar que ele estiver desenvolvendo, ele continua, né, o trabalho dele de onde ele parou. Bom, eu vou falando aqui, gente. Se tiver dúvida, vocês podem ir postando, tá? Dentro do chat, ou não sei como é que vai ser feita a dinâmica, né, das respostas, mas podem colocar dentro do chat que depois a gente responde para vocês. Então, né, resumidamente, por que da escolha do OpenShift como solução de modernização das nossas aplicações? Tá? Primeiro, porque ele simplifica a instalação de um cluster Kubernetes. Tá? Hoje em dia, para poder instalar um cluster OpenShift, se for na nuvem, você apenas solicita, né, se for como serviço, você apenas solicita que você quer usar o OpenShift. E aquilo ali vai ser provisionado, né, para a sua empresa. E aí, em uma hora, no máximo, você já tem um cluster ali OpenShift para poder trabalhar em cima. Tá? Se você for trabalhar on-prime, se você quer instalar isso dentro de casa, você vai configurar alguns scripts e vai para rodar aqueles scripts. Tá? Esses scripts eles vão provisionar tudo para você dentro do seu ambiente. Claro que tudo isso aí previamente configurado. Então, ele vai configurar a DNS da sua infraestrutura, ele vai configurar a parte de rede que ele vai precisar dentro da sua infraestrutura, vai criar todos os nós que ele precisa ser criado para poder constituir um cluster OpenShift, e isso aí de maneira automática, sem intervenção de nenhum operador. Tá? A segurança, né, alguns itens mais importantes seria, por exemplo, a segurança que o OpenShift consegue oferecer dentro da corporação. Né? Eu não sei se você sabe, mas o Red Hat Enterprise Linux ele é compliance com vários
itens de segurança de mercado. Tá? Então, assim, a camada de segurança ela começa ali embaixo no sistema operacional, né, dentro do RHEL, e vai subindo dentro ali das soluções que a Red Hat emprega. Tá? Então, assim, muitos casos aí de brechas, né, do Kubernetes da comunidade não foram exploradas dentro do OpenShift justamente por essas camadas de segurança que a Red Hat tem bem aprimoradas ali dentro, ali na base ali do sistema operacional. Tá? Além disso, assim, você tem uma console centralizada, né, tanto para operação quanto para o desenvolvimento. Você consegue escalar essa plataforma via dashboard. Você não precisa, por exemplo, você quer crescer mais alguns nodes ali para poder rodar a sua aplicação, né? Mais algumas instâncias, por exemplo, dentro da AWS. Você consegue ali mesmo dentro do OpenShift, não precisa ir lá na AWS ou na Azure ou em outro provider para poder criar aquelas instâncias, né, para aumentar o seu cluster. Dentro do OpenShift você consegue fazer isso. Como eu falei, o monitoramento integrado. O OpenShift já traz, né, de casa, toda a parte de Service Mesh integrado, já habilitado. Tá? Então, você consegue ter uma rastreabilidade, uma observabilidade dos seus microserviços bem minucioso. Então, você consegue enxergar, por exemplo, de modo gráfico, uma chamada de um serviço para o outro, ver o que está acontecendo, se está havendo alguma falha, qual é o tempo, qual é a latência que está nessa chamada de um serviço para o outro. Então, você consegue ter isso em tempo real, de maneira gráfica, e ainda pode, claro, aplicar uma métrica, né, para que ele te informe se alguma coisa está acontecendo como não esperado. Tá? E uma coisa, um item bem importante, tá, gente, desses todos aqui, é que a Red Hat trabalha aí com os vendors, com parceria, né, com vários vendors. Então, você consegue implementar de maneira automática funcionalidades em firewall de borda, roteadores, ou criar instâncias, por exemplo, de VM dentro do próprio OpenShift. Hoje em dia é possível, né, criar uma máquina virtual dentro do OpenShift. E mais do que isso, por exemplo, se você quiser migrar a sua máquina virtual, seja Windows, Linux, né, de várias disposições e versões, você consegue migrar e importar essa máquina virtual para dentro do OpenShift, e essa máquina virtual vai conversar ali direto com o container. Então, a Red Hat conseguiu trazer, né, essa parte de virtualização, você consegue reaproveitar essa parte de virtualização, já conversando ali com os processos de microserviços, que são os containers. Bom, na parte de desenvolvimento, a gente tem aqui um produto chamado CodeRed, tá? Que é justamente aqueles workspaces baseados em Eclipse T. São workspaces onde ele vai garantir ali que o desenvolvedor consiga simular o ambiente, tá? Sem precisar requisitar nada para a infraestrutura. Então, ele consegue codificar, consegue integrar, né, ali o seu código, tanto, enfim, se você tiver um GitHub, você pode utilizá-lo, um GitLab. Se você tiver um SVN, você consegue integrar ali dentro, utilizar o seu código e fazer os testes necessários, inclusive integrando ali com o OpenShift. Tá? Já rodar, né, esses códigos já dentro aí de OpenShift. Algumas coisas aqui que eu já havia dito, como são os pipelines, a gente consegue fazer os pipelines aqui aproveitando as primitivas do Kubernetes. O que é isso? Existe uma ferramenta muito famosa chamada Jenkins para pipeline. Né? O que a gente sabe é que o Jenkins ele é muito bom, ele é muito maduro, mas ele é muito pesado quando você precisa rodar isso de uma maneira mais ágil. Então, assim, dentro, né, do OpenShift existem outras soluções para rodar esse pipeline de uma maneira mais ágil, por exemplo, utilizando a solução Tecton. Tá? Bom, além disso, o OpenShift, né, ele já trabalha ali com a função de serverless. Tá? Então, se você precisar de alguma parte da sua aplicação utilizar serverless ou alguma função, você também já consegue fazer isso dentro do OpenShift sem ter que adquirir nada adicional. Tá? E a depuração de serviço ela é muito mais minuciosa. Você consegue fazer um tracing ali da sua aplicação justamente utilizando o Service Mesh, igual eu falei para vocês. Aqui, ó, tem uma pequena tela do que é o CodeRed, o que é o Workspace. Né? Quem já abriu, por exemplo, o VS Code, vê que ele é muito, a tela, né, muito parecida com ele. Tá?
Então, assim, isso aqui pode ser tanto rodado, igual eu falei com vocês, via browser, né, via uma instância lá do OpenShift, como o desenvolvedor também, se ele quiser manter o tradicional, ele pode baixar o pacote de instalação e instalar aí dentro do seu desktop. Tá? Bom, aqui está falando também um pouquinho, né, é importante dizer do monitoramento aqui que o desenvolvedor também tem acesso, tá? Utilizando as métricas do Prometheus, ele consegue plotar, né, essas métricas aí num Grafana e ter as suas... Só um minutinho aqui. Tá tudo certo, gente? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo tranquilo? Às vezes dá uma picotadinha na voz, ô João. Não sei se tiver alguma coisa aí que der para você ajustar, mas tá dando para ouvir sim. É mais se tiver algum ponto aí que der para você mexer, mas pode seguir. Tá. Bom, deixa eu ver aqui. Pode ser a variação do link, né? Mas assim, eu não sei como que eu poderia resolver isso. Tá picotando muito ou tá dando para ir? Não, tá dando para acompanhar sim. É mais se tiver alguma coisa para ajustar aí, senão pode seguir o jogo. Não, vou seguir. Então, qualquer coisa, gente, vocês me avisam aí, porque em modo de tela cheia eu acabo não vendo outras coisas aqui. Bom, igual eu falei, o pipeline, né, como padrão, o OpenShift está adotando o Tecton, por quê? Porque ele é voltado, né, para aproveitar o mundo Kubernetes. Tá? Então, algumas coisas o Jenkins não consegue atender dentro do mundo Kubernetes, ou então ele fica um pouco pesado para poder atender aquilo ali dentro do mundo Kubernetes, né? Ele não consegue ser tão ágil. Então, o adotado hoje é o Tecton. Tá? Toda a parte aqui de Service Mesh, igual eu havia falado com vocês, é instalado desculpa, isso aqui é serverless, né? Desculpa. O serverless, ele é baseado aqui no Knative, tá? Do Kubernetes. Então, assim, se você precisa adotar o serverless dentro da sua aplicação, você consegue já, o desenvolvedor consegue aproveitar isso utilizando aí o Knative, tá? De Kubernetes. Então, ele consegue aproveitar essa funcionalidade nativa do Kubernetes ali dentro do OpenShift e rodar, né, a parte da aplicação que precisa, porventura, ser uma serverless, por exemplo, uma função. Na parte de Service Mesh, igual eu havia falado com vocês, é baseado, né, no projeto Istio, tá? Então, a gente consegue ter aqui com Kiali e com Yaga, a gente consegue ter toda essa visibilidade aqui da nossa aplicação. Tá? Então, aqui nesse ponto aqui, por exemplo, é um cliente, ele está acessando o módulo da nossa aplicação, a gente vê o sentido do fluxo, né, da conexão. Isso aqui tudo em tempo real, a gente consegue ver até os pacotinhos ali trafegando, né, dessa tela. E aí aqui o cliente fez um clique, ele foi para um lado, foi para um outro módulo. Então, assim, a gente consegue ter todo o acompanhamento, né, e o tracing dessa aplicação. Só um minutinho, gente, que eu não sei se alguém está tentando falar comigo. Pode seguir, João, tá tranquilo. Ah, tá. É porque eu tinha até recebido aqui, o Renan perguntou se eu tinha caído, eu já fiquei até preocupado. Não, tudo certo. Pode seguir qualquer coisa, a gente liga. Tá, joia, então. Bom, então aqui dito aqui a parte, né, do Service Mesh, onde a gente consegue ter realmente uma visibilidade, uma observabilidade dos nossos artefatos, da nossa aplicação, porque nada adianta, né, gente? Assim, a gente sabe que quando a gente está em produção e acontece algum problema, é difícil falar onde que o problema está de fato, né? Qual é a causa raiz daquele problema. Então, por isso que assim, a importância de nós termos ferramentas que nos auxiliam nessa observabilidade e monitoramento das aplicações. Tá? Essa aí é realmente assim, o ponto-chave, né, do porquê a importância de um Service Mesh dentro da nossa infraestrutura. Tá? Falando um pouquinho agora, né, saindo um pouco do Tecnes, falando um pouquinho aqui da pesquisa do IDC, sobre o anúncio aí da versão 4.2 do OpenShift, né, ele falando que realmente assim, foi
a solução que inovou, né, no espaço de ferramentas de desenvolvimento Cloud Native, porque justamente traz essas características aí de Service Mesh, Service Mesh, Serverless e CI/CD já incorporados dentro, né, de uma única solução, sem que você tenha que correr atrás aí para poder agregar uma solução de containers. Bom, aqui falando um pouquinho, né, de quem tem aquele legado, assim, poxa, mas eu rodo máquinas virtuais, eu não vou, como que eu faço, né? Como que eu já aproveito, por exemplo, eu tenho um SQL Server, ou então eu tenho uma máquina virtual, várias máquinas virtuais hoje em dia, como é que eu migro isso para dentro do OpenShift? Ou então eu tenho uma aplicação, um monolito muito antigo, eu tenho um monolito, sei lá, escrito em Java 8, Java 7. Como é que eu faço para migrar isso para um Spring Boot? Como é que eu faço para isso para um microprofile? Então, a Red Hat ela vai conseguir te ajudar tanto nessa migração de máquinas virtuais, igual eu havia comentado com vocês, quanto também na migração ali, na portabilidade das aplicações antigas. Tá? Então, se você tem uma aplicação que precisa ir para o mundo moderno, o mundo de container, né, aproveitando, claro, as tecnologias que esse mundo pode te oferecer, a Red Hat tem uma solução chamada Migration Toolkits. Tá? Essa solução, o que ela vai fazer? A gente vai ver num slide mais detalhado. Ela vai fazer justamente um mapa da sua aplicação, um raio-x da sua aplicação hoje, e vai te dizer o que você precisa fazer para que essa aplicação vá para um framework mais moderno, seja na mesma linguagem, ou seja numa linguagem diferente, assim, mais voltada, né, para o Kubernetes. Além disso, você tem, né, a experiência de uma App Store dentro do OpenShift. Né? Então, quando você, por exemplo, precisa provisionar alguma solução, por exemplo, um F5, uma solução fornecida por terceiros, tá? A Red Hat consegue te oferecer isso dentro do OpenShift, como se fosse ali dentro de um aplicativo de celular, né? Dentro de uma loja de celular. Então, você consegue adicionar funcionalidades apenas clicando no ícone e pedindo para poder ser instalado. Aqui falando um pouquinho da virtualização, tá? Justamente a parte, né, a virtualização, ela é utilizada aqui, na verdade, a KubeVirt, né? Não é aquela virtualização tradicional, mas você consegue fazer a importação e o gerenciamento, a orquestração de suas máquinas virtuais dentro do OpenShift, como se fosse fora naquele mundo tradicional de máquinas virtuais. A parte do Migration Toolkits, que é justamente assim, você tem a sua aplicação legada, ou melhor, você tem o seu hoje em dia e você quer migrar isso para o mundo dentro do OpenShift, dentro de containers. Tá? Então, você vai utilizar essa ferramenta, Migration Toolkits, que vai fazer o quê? Vai coletar, vai fazer o mapa de tudo que você tem e vai poder consulta, né? Na verdade, assim, essa aplicação ela faz uma consulta lá dentro da cloud da Red Hat, consegue verificar quais são as dependências que essa aplicação precisa ser atualizada para poder ir para o mundo Kubernetes, e aí sim, ou ela faz automaticamente, ou você intervém em algum ponto que você queira, mas ela consegue fazer também essa migração de uma maneira automática e migrar sua aplicação para dentro do OpenShift. Um segundo. Tá. Bom, aqui falando um pouquinho, né, daquela sensação de marketplace, o que o OpenShift consegue oferecer para a gente. Todos esses aqui são vendors, parceria com a Red Hat, então você tem alguma, né, das soluções que eles oferecem dentro do mundo Kubernetes, você consegue fazer aí esse acesso já dentro do OpenShift, sem ter que ir lá no fabricante para poder provisionar esse workload, né, essa demanda. Estou falando aí um pouquinho da adoção, da eficiência, né, porque a gente sabe, assim, hoje em dia é muito difícil você ver as pessoas assim, gastando tanto tempo para fazer operações que poderiam ser automatizadas. Aí, para isso, né, o que surgiu para poder não substituir uma pessoa de infraestrutura, né, ou de desenvolvimento?
mas para poder auxiliar essa pessoa a não ter que fazer aquele processo burocrático, aquele processo de parar, né? Você para, abre o VM, cria uma VM, instala as bibliotecas, instala a solução que o desenvolvedor pediu, e aí depois entrega aquela VM para o desenvolvimento vai colocar ali mais alguma coisa, né? Mais alguns códigos para poder rodar ali dentro daquela máquina. Então, para poder eliminar todo esse processo, foi criado uma tecnologia chamada Operators, tá? Exatamente operador. Então, o que que isso faz? Os operators, eles fazem exatamente o que um cidadão, né, um operador faria, né? Então, toda aquela parte manual é codificada e o operator vai executar aquilo dali em um tempo muito mais hábil, tá? Então, com isso, a gente consegue realmente não mais ter que preocupar com quesitos ali de configuração de ambiente, que demoraria, assim, pode demorar pouco tempo, mas pode demorar, né, dependendo ali do cenário, pode demorar muito tempo, um tempo maior. Então, os operators, eles conseguem provisionar para a gente uma infraestrutura em segundos, apenas selecionando ali, clicando, o operator executa para a gente. Um ponto também muito importante, que eu já havia comentado no início, é que esses operators, eles estão presentes na instalação do OpenShift, tá? Então, toda essa parte aqui de rede, de balanceamento de carga, DNS, instalação das instâncias, né, dos nodes, e todos os recursos que esses nodes vão precisar para poder funcionar, tudo isso é provisionado através do instalador via operators. Tá? Então, assim, a instalação realmente ela é autônoma, né? A gente apenas diz como é o nosso ambiente, qual endereço IP ele vai usar, qual endereço DNS ele precisa utilizar, e aí ele vai provisionar aquilo ali para a gente de uma maneira automática. Tá? Bom, aqui falando também, né, como que é disponibilizado esses operators dentro da plataforma, né? A gente vê na tela aqui que é justamente, existe lá o Operator Hub, tá? Como se fosse um Docker Hub, só que de operators. Então, a infraestrutura ou desenvolvimento vai ter acesso a essa tela, vai digitar o que ele precisa, vai clicar e vai pedir para poder provisionar. Bom, outro ponto importante a ser dito é a atualização do OpenShift. Tá? Como que eu vou, depois que eu instalei no cluster do OpenShift, eu já estou ali, sei lá, estou 1 ano trabalhando em produção, surgiu uma necessidade de atualizar esse cluster para uma versão específica. E aí, como você faz isso? Quem já trabalhou com Kubernetes sabe que não é fácil, porque você envolve, né, voltando àquele quadro lá atrás, envolve N soluções que você precisa se preocupar para poder fazer essa atualização. No caso aqui do OpenShift, a partir da versão 4, você consegue fazer essa atualização através de um clique do botão. Você escolhe a versão que você quer, clica para atualizar, e o seu cluster vai ser atualizado sem downtime. Então, você vai conseguir atualizar o seu cluster do OpenShift sem que tenha que fazer uma parada ali do seu ambiente. Tá? Bom, um outro produto que a Red Hat também oferece é o Advanced Cluster Manager. Tá? O que é isso daqui? Você tem mais de um cluster em vários lugares. Né? Você tem o OpenShift dentro de casa, você tem o transbordo desse OpenShift dentro de uma nuvem pública, e você precisa fazer o gerenciamento. Né? E aí nasceu esse produto chamado Advanced Cluster Manager. Você consegue fazer o gerenciamento, né, de infraestrutura, de workload, ver o que está acontecendo ali dentro dos seus clusters, OpenShift, e você consegue, melhor ainda, você consegue estimar, por exemplo, minha aplicação dentro de casa está me custando X. Né? Se eu pego esse workload e mando para Azure, ou mando para AWS, ou para a cloud da IBM, eu vou gastar tanto, Y. Então, você consegue fazer a portabilidade desse workload para onde for mais conveniente para você, onde você tiver um menor custo. Tá? Aqui um depoimento, né, de um cliente falando que é muito mais fácil de se manter uma solução como o OpenShift,
né? Realmente, assim, porque a Red Hat ela consegue tirar do cliente, né, aquele cargo o fardo de ter que entender todas aquelas tecnologias envolvidas dentro ali do OpenShift. A questão da atualização, né, falar que levava, por exemplo, né, nesse cliente aqui, meio-dia para se atualizar um cluster, e clicando no botão, o cluster inteiro foi atualizado em mais ou menos 4 minutos. E atualização novas, né, era algo que todo administrador de cluster temia, né? Isso aí é a grande questão. Eu atualizo ou não? Né? Quais são os benefícios que vai trazer? Mas geralmente a gente sabe que quando a gente vai no método tradicional, que tem que lembrar de 5.000 itens ali para poder atualizar alguma versão, alguma coisa vai sair errado. Tá? E aí a Red Hat, dentro do OpenShift, consegue ali tirar essa dor de cabeça, né, dos clientes, fazendo com que essa atualização seja transparente. Bom, dito isso, gente, como a gente falou, né, inicialmente, tecnologia ela está aí para poder nos auxiliar, tá, na jornada da nossa modernização de aplicações. Só que a gente sabe que assim, a gente precisa antes, né, lembrando aquele primeiro slide, mudar talvez a cultura interna dentro da empresa. Tá? Então, se a gente tem uma metodologia waterfall, é muito difícil ir direto ali para um DevOps, por exemplo. A gente precisa ali trabalhar as equipes, os processos dentro da empresa para poder oferecer as ferramentas que vão auxiliar no mundo mais moderno. Tá? Para isso, a Red Hat tem esse, não vou dizer produto, mas essa consultoria chamada Open Innovation Labs, tá? Que é justamente o quê? A Red Hat disponibiliza o conhecimento, né, através de seus arquitetos, de seus colaboradores. Essas pessoas elas vão para dentro das empresas, entendem como a empresa funciona, tá? E sugerem o caminho para se seguir, né, a partir dali, de onde eles estão, qual o melhor caminho para onde ele quer chegar. Por exemplo, se você hoje está ali com servidores físicos, né, você tem, às vezes você tem até ali uma máquina mais antiga que roda o core da empresa e você não sabe mais o que faz para poder atender a demanda. Então, essa arquitetura, essa consultoria Red Hat vai para dentro da empresa justamente te auxiliar no melhor caminho para que você modernize, né, através de produtos e de processos, essa aplicação, esse ambiente, para que ele possa fluir melhor dentro do nosso cotidiano, dentro do mundo cloud, por exemplo. Bom, falando aqui um pouquinho mais do lado comercial, já está acabando, tá, gente? Uma pesquisa aqui do IDC, recente, 2021, falando aí do valor do OpenShift, né, dentro do mercado, frisando apenas aqui no ROI de 5 anos de 636%, tá? Um payback aí de 10 meses, enfim. E aqui falando alguns highlights aqui, né, do OpenShift. Então, assim, adotando o OpenShift, teve uma redução, por exemplo, de 22% na requisição de máquinas virtuais, tá? 21% de eficiência, né, aprimorada aí dentro da infraestrutura. Então, a gente realmente consegue, dentro aí de uma pesquisa, mostrar para os clientes o valor, né, que o OpenShift tem dentro do mercado. Voltando àquele slide, né, anterior, onde eu justamente falei dos passos aqui, né, da esquerda para a direita, a Red Hat, através do Innovation Labs, ela consegue te ajudar nessa parte inicial aqui, que é justamente a parte da cultura da empresa, né, ver o que precisa realmente, de fato, mudar primeiro para poder seguir algum caminho. E depois dessa primeira parte, o OpenShift consegue agregar dentro desses todos os 4 pilares aqui. Ó, tá? O OpenShift vai te entregar uma infraestrutura on-demand, self-service, vai te entregar uma automação tanto de infraestrutura quanto de aplicação em desenvolvimento, consegue te entregar um continuous delivery, tá? Um esteira, CI/CD, um pipeline, você consegue fazer isso dentro do OpenShift, e com isso você consegue fazer métodos, né, de entrega da sua aplicação mais modernos, né, onde você consegue, por exemplo, dividir o tráfego de usuários para poder, por exemplo, você tem uma aplicação em produção, você quer testar uma nova feature, mas você não vai querer jogar essa nova feature
para todo mundo, né, de uma vez. Então, você consegue ali, através de cabeçalho, através de usuário, de login, você consegue destinar aquela nova versão da aplicação para um grupo específico de usuários que vão fazer o teste, validar, e aí sim você vira a chave para a nova aplicação em qualquer arquitetura. Tá? Gente, era isso que eu tinha para dizer para vocês, espero que tenha feito sentido para vocês. Tá? Aqui está como próximos passos, né, a gente fazer um workshop da ferramenta para vocês, isso aí seria realmente em cada cliente, tá? Para que vocês tenham mais conhecimento, né, não só do OpenShift, mas de qualquer outra solução que a Red Hat possa vir a poder agregar dentro da empresa de vocês, né, no sentido de modernizar e automatizar os processos dentro da empresa. Bom, e aí eu fico agora aberto aqui às perguntas, às dúvidas, né, que caso vocês tenham, eu estou aqui para poder responder. Espero que tenha feito sentido. Muito obrigado por ouvirem. Muito bom, João. Eu não vi nenhuma pergunta no chat. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta agora para você ou para Rômulo pelo chat. Nied, é possível abrir o som se alguém quiser fazer alguma pergunta? Sim, sim. Todos podem abrir o som, também a câmera. Fiquem à vontade. Esse é o momento de interação. A gente está com o tempo tanto quanto avançado, mas eu achei muito interessante essa questão do ROI, né? Fiquei impressionado aí com esse volume e é uma coisa interessante para você começar quando quer pensar num projeto como esse, porque já começa a justificar o retorno que você vai ter investindo nele, né? Tem algum estudo assim de case que depois você possa compartilhar com o pessoal? Posso sim, eu compartilho com vocês. Eu mando um e-mail para vocês mesmos, né? Da Sucesso, e vocês compartilham com o pessoal. Sim, com certeza, fazemos isso. Eu estou vendo aqui que tem uma pergunta do Alberto Guerra. Como o OpenShift pode ajudar na orquestração de ferramentas como Jira, SonarQube, GitHub e inteligência artificial, isso aqui, ALM? Eu fiquei sem saber essa sigla última aqui. Alberto, fique à vontade para utilizar o microfone, tá? Caso queira. Bom, mas assim, respondendo a pergunta dele, né, o OpenShift, como que ele pode... SAP. Também. Agora a Red Hat também é parceira, né? A SAP, ela consegue te auxiliar aí dentro da migração e provisionamento, né, de ambientes aí dentro do SAP. Mas a outra parte da pergunta como que pode ajudar na orquestração de ferramentas como Jira, SonarQube. Então, assim, o OpenShift, ele integra, né, com essas soluções, com GitHub, com Jira, e o SonarQube, ele também pode te auxiliar com outro produto, que é o Quay, tá? Red Hat Quay. O que é o Quay? O Quay é um repositório de imagens, tá? Onde existe ali dentro fundamentalmente a preocupação em escanear essas imagens por código malicioso. Então, assim, a Red Hat ela provisiona, né, ela consegue entregar para os seus clientes esse produto, que seria um repositório ali de imagens com o escaneamento, que seria mais ou menos o que o SonarQube faria, né, dentro da comunidade. Respondeu, Alberto, a pergunta? Se quiser abrir o microfone, fica à vontade. Ele falou que respondeu. Mais alguma dúvida, gente? Estou à disposição aqui, apesar de que eu não sei se eu acho que o tempo já passou 3 minutos. Deixa eu verificar aqui. Alberto está falando que não está conseguindo abrir o microfone. Eu não sei se é o problema local dele, né? Tá, entendi. Tá, pode ser a moderação também, né? Dá uma olhada, Alberto, por favor. Ok. Liberou agora. Ok, João. Grato aí. Era isso mesmo. A gente está com algumas iniciativas na Neoenergia
sendo implantadas esse ano nessa linha, né? De ferramentas, que a gente está chamando de ferramentas CSO. O Giro, o GitHub, tudo para qualidade de software, para armazenamento de código. E aí, Bacana. tudo isso vai entrar agora fortemente em 2022, vindas aí da nossa matriz na Iberdrola. Você é de qual empresa? Desculpa. Da Neoenergia. Neoenergia, né? Bacana. E vocês já estão com um projeto aí de Kubernetes, de containers? Como é que está? Está bem preliminar, tem estudo ainda Tá. aqui na Neoenergia. Mas aí a nossa holding, a Iberdrola, tem estudos, sim, já bem adiantados. Ô Alberto, se você se permitir, eu vou deixar o contato no chat para todo mundo. Aí vocês entram, você pode entrar em contato comigo para a gente poder explorar um pouco mais de soluções da Red Hat específicas para você. Tá? Porque não se restringe, né, ao OpenShift, apesar de que a gente hoje está concentrando, né, as funcionalidades e todos, o portfólio da Red Hat já roda dentro do OpenShift. Mas a gente estuda, né, o melhor caso, qual é a sua necessidade, e às vezes faz um workshop para você da solução, né, que você está precisando explorar um pouco mais. Jorge. Ok, João Niedia. Então, acho que a gente atingiu o tempo previsto, né? Isso. Gostaria de agradecer a todos a presença aí em nome da Sucesso, deixar o abraço de Romero Guimarães, que hoje não pôde estar aqui com vocês. Parabenizar a Niedia também, porque juntou um time muito forte, gente muito boa numa tela só, gente que eu não via há muito tempo. Que bom. Então, quero mandar um abraço para todos vocês aí, agradecer o pessoal da X4B e dizer que a gente está aí disposto a realizar outros eventos e deixar as portas abertas para vocês aí com as parcerias da Sucesso. Com certeza. Obrigada, Cláudio. Obrigada, Marcos Braga, abraço. Marcos, também, que eu não vejo há um tempo. Rômulo, muito obrigada pela atenção. Foi bastante parceiro, bem solícito. Obrigada também a todos os convidados aí que se prontificaram a estar aqui com a gente. Tenham um bom dia. E qualquer dúvida, vocês têm nossos contatos, tá? Podem mandar perguntas para a gente. E o João também vai deixar aí o contato dele, né, no chat para todo mundo, mas a gente também pode fazer essa interação, tá bom? Bom dia para todos. Muito obrigada, pessoal. Bom dia, pessoal. Tchau. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Saúde a todos aí. Tchau. Um abraço.